Que a paz do Senhor esteja conosco, agora e sempre. Que bem mais precioso que o da paz, não é? Todos nós, que conseguimos superar essa triste ideia, paralisante ideia, de que a violência é sempre culpa dos outros, todo aquele que assumir nas suas mãos a responsabilidade da paz, fazendo em si a paz que deseja para os outros, para o mundo, estes nos colocaremos efetivamente a caminho da paz. E são bem-aventurados os mansos, aqueles que fizeram a paz em si, porque eles herdarão a terra, prometeu Jesus. Sejamos nós os bem-aventurados no mundo de regeneração. Assim seja para todos nós, não é? Muito boa noite, Anne Lix. Prazer ter você aqui. Muito bom termos construído essa amizade de pessoas tão valorosas, buscadores, longe da realidade que a transição planetária mande aqueles que mais teimosos, aqueles que relutarem na teimosia, na violência, na imposição, para o inferno. Também, muito longe da realidade, aqueles que pensam que os puros de coração apenas é que serão selecionados para permanecer na terra, que enfim será o paraíso. Nem o exílio será para o inferno, nem a permanência será para o paraíso. Aqueles que forem enviados a outros planetas apenas retomarão, repassarão, repetirão os mesmos problemas, os mesmos desafios básicos. E aqueles que ficarem no mundo de regeneração viverão muito trabalho, muito longe da inatividade do paraíso teológico. Quem ficar na terra de regeneração terá muito trabalho. Mas saibamos que se repetirmos ou se formos promovidos ao trabalho, estaremos no local exato para o nosso nível de maturidade. Então, confiando no diretor da escola, confiando na pedagogia divina, teremos essa paz em nós de sabermos que estamos no melhor lugar. E isso deve nos bastar. Vocês não acham? Hoje viemos falar sobre a relação entre o sagrado e o profano, entre a luz e a sombra em cada um de nós. Sejam as luzes e as sombras, a matéria e o espírito tomado individualmente, seja essa luta entre matéria e espírito que acontece coletivamente, socialmente, em todo o ambiente que nós frequentamos. Não é uma passagem importante? O capítulo 58, a expulsão de vendilhões e compradores, desse livro Como Pombas e Cobras, é o nosso tema de estudo de hoje. Como pombas e cobras, os vendilhões, a expulsão dos vendilhões e compradores.
Porque nós temos certeza que só existem vendedores porque existem compradores. Só existem enganadores do espírito das religiões porque existem pessoas, e muitas, que gostam, que preferem ser enganadas do que encarar a verdade. A verdade óbvia é que o reino dos céus está dentro de nós, que nada externo a nós, nem sacerdotes, nem ritos, nem templos, é capaz de erguer o reino dos céus que está dentro de nós. Isso é tão óbvio, é tão verdadeiro, porque o que é reino dos céus? Reino dos céus é um pedaço de terra cujos habitantes obedecem ao rei, obedecem às ordens do rei, aos mandamentos do rei. E o mandamento de Deus, o mandamento de Deus revelado por Jesus, é amor. E amor é uma conquista toda interior. Claro. Culpabilizar os outros, esperar dos outros a tarefa da construção do amor, que é toda nossa, individual, é uma ilusão cômoda que nós cultivamos e da qual precisamos nos libertar. Então, a expulsão dos vendilhões do templo certamente não foi apenas dos vendilhões, mas foi dos compradores de ilusões. Porque os que vendem ilusões correspondem aos compradores de ilusões. Os vendedores de acomodação só existem porque há buscadores de acomodação, acomodados. Então já começa por aí uma visão inovadora sobre o momento da expulsão dos vendilhões. O segundo ganho, a segunda expansão sobre essa passagem se dá nesse mesmo sentido, nas visões automatistas do que venham a ser os vendilhões do templo e os seus correspondentes compradores. Porque sempre houve aqueles que passam para as pessoas, passam para os fiéis, a confusão entre o que é de César e o que é dos homens. Hoje em dia, cobra-se o dízimo como se o dízimo fosse a passagem, fosse o passaporte para o reino dos céus. E é claro que não é. Especialmente nessas máquinas, nessas instituições religiosas, de sacerdotes profissionais, máquinas pesadas, voltadas à política, voltadas ao império de mídia, voltadas ao império político. É claro que essas máquinas pesadas, onerosas, enganadoras, porque precisam extrair dinheiro das pessoas para o seu sustento, claro que essas máquinas não são de Deus. Claro que nada dessas máquinas tem a ver com amor. Se alguém ainda se ilude confundindo dinheiro com amor desse jeito, mesmo Jesus nos tendo ensinado que não se pode servir a Deus e ao dinheiro, que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, se alguém ainda prefere se confundir, se iludir, é comodismo, claro. Por isso é que vendedores e compradores formam mesmo essa
parceria, essa associação do engano, que reúne enganadores e enganados. Mas a segunda lição não está nessa constatação simples, mas no aprofundamento dessa constatação. Porque precisamos ir além dos falsos cristos e falsos profetas. Precisamos ir além dos enganadores de multidões que usam o território do sagrado em seu benefício financeiro, político, midiático. Há muito a aprofundar nessa questão. Porque sem esse aprofundamento, seguiremos colocando a culpa nos outros. A pergunta fundamental a fazer é: será que nós estamos realmente isentos dessa busca, dessa confusão entre espírito e matéria? Será que nós não buscamos o espírito? Será que nós não buscamos Deus para resolver os problemas materiais que só a nós cabe resolver? O que você, minha amiga, meu amigo, tem pedido nas suas orações? Será que não fazemos nós mesmos essa confusão? Tantos são os que oram para que seu time ganhe, para que obtenha uma vaga de emprego, para que passe num concurso público, para que afaste a doença, afaste uma tristeza, afaste um conflito. Será que não é por isso que todos nós pedimos? Será que isso também não reflete uma confusão entre o que é do homem e o que é de Deus? Porque há uma parte dos nossos problemas que é exclusivamente nossa. Dito de outra forma, precisa ser óbvio para nós que ninguém dá cola na prova da escola de Deus. Se os nossos pais, nos vendo com dificuldades para fazer uma lição de casa, jamais dariam a resposta pronta, de graça para nós, como esperar que Deus fizesse isso? Os nossos pais não fariam isso porque sabem que não podem boicotar a lição, não podem boicotar o processo educativo. Porque sabem que a angústia do aprendizado é fundamental à dominação dos conteúdos. Suprimir a angústia, suprimir a dor, seria suprimir o próprio aprendizado. Se nós sabemos disso, sendo pais e mães tão imperfeitos, como imaginar que Deus não saiba disso? Então por que pedimos favorecimentos? A própria expressão graça, a graça que nós estamos pedindo, seria alguma coisa de graça, alguma coisa gratuita. Confunde-se o benefício de Deus com privilégios, com favorecimentos, com posições que viriam para nós sem a nossa parte.
sem nos esforçarmos. E inúmeras são as passagens dos evangelhos em que Jesus deixa claro que o primeiro passo é nosso. Por exemplo, busque e obtereis. O primeiro verbo, busque, é referente a quem? Buscai o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Ainda a busca de quem? Ou, na mais evidente das passagens, ajuda-te e o céu te ajudará. Quem é que precisa se ajudar para que Deus nos ajude? Nós mesmos, é claro. Quando Jesus fala, a tua fé te salvou, quer dizer que mesmo com as suas fabulosas curas, ele precisava da participação ativa e qualificada de nós. Não é precioso? Não é preciosa essa compreensão? Como é que, depois de tanto tempo, depois de 2 milênios de Jesus na Terra, período em que ele enviou muitos discípulos, muitos educadores, muitos luminares para falar em seu nome, Francisco de Assis, Chico Xavier, tantos e tantos, reconhecidos e não. Como é que fomos capazes, como é que temos sido capazes de ainda hoje acolher, receber, fomentar, financiar o estelionato espiritual em massa, como existe ainda hoje, propiciando distorções como as políticas, as econômicas, que tanto distorcem as religiões, mas até distorções de abusos sexuais, que abrigam nos templos e junto aos sacerdotes situações terríveis, violências absurdas. Como é possível que confundamos o sacerdote com Deus, aceitando qualquer ordem que ele nos passar? E não apenas no catolicismo, mas também no protestantismo, e não apenas no catolicismo, protestantismo, na Umbanda, no espiritismo, no xamanismo, em todas as partes. Porque é poder, é ser humano, não é? Não é porque as religiões são todas iguais, são todas desprezíveis. Mas onde há poder, onde há o ser humano, há uma possibilidade imensa de distorção. Precisamos nós, demais, pensar o quanto podemos ainda ser expulsos do templo. Estamos no momento da separação do joio e do trigo. Muitos de nós serão exilados para outros planetas, como nós já falamos, o que nós podemos tranquilamente ver como a expulsão do templo. A Terra é um templo. Essa humanidade é um templo. E nós podemos sim ser levados a sair da Terra, por mantermos a atitude tanto de enganar os outros, como de aceitar sermos enganados, financiar o engano, participar do estelionato espiritual. Quem temos sido nós no campo da espiritualidade? Quem temos sido nós nas religiões? Temos participado criticamente, ativamente? Temos conseguido diferenciar o que é dos homens, o interesse,
as falcatruas, os desvios dos homens, daquilo que é de Deus nas religiões, e assim nos concentrado na fraternidade, na caridade, no amor, na busca da verdade, na proximidade com a consciência que nos dá essa lucidez tão importante do que é certo, do que é errado? Será que nós temos adentrado nas religiões, nos templos, nas doutrinas, para nos fortalecer, para nos aprimorar, ou para nos submeter e termos a quem culpar? São multidões de fiéis que entram todos os anos na pátria espiritual após a morte e que pretendem inutilmente responsabilizar apenas os sacerdotes, apenas os líderes de doutrinas e de religiões pelos seus enganos. Não! Claro que não. Cada caso é um caso, evidentemente, mas é em todos eles enorme a participação dos enganados, dos ditos fiéis, que têm sido fiéis a quem? Pelo amor de Deus. Temos sido fiéis ao amor ao próximo, ao amor a nós mesmos, ao amor ao todo, acima de todas as partes. Temos sido fiéis a isso, que é o mandamento central de Jesus? Ou temos sido fiéis aos ritos, às doações financeiras, às prescrições humanas que abundam em todas as religiões? Precisamos demais fazer essa avaliação agora, sabendo que a nossa argumentação, a nossa tentativa de responsabilizar as estruturas, as instituições, os sacerdotes, não será integralmente aceita. Claro que eles têm a sua responsabilidade, mas é evidente que nós temos a nossa. Assuma a sua responsabilidade agora, meu amigo, minha amiga, pela sua condução espiritual. Porque grande parte dessa responsabilidade vai ser vista em todos os tempos, já é vista agora como sua. Você é o diretor da sua expansão espiritual. E será sempre por ação ou por omissão. Os estelionatários, os enganadores, os falsos cristos e falsos profetas, sim, responderão gravemente. Chega a estar no Evangelho uma sentença drástica que diz: o único pecado que não será perdoado é o pecado contra o Espírito Santo. O que para nós sugere o seguinte: um único erro não será passível de restauração ainda nessa vida. Quem errou contra o Espírito, quem errou contra Deus, contra a ideia do divino, esse é claro que terá novas chances, é claro que terá oportunidades, mas não mais na terra. O único pecado que não pode ser perdoado, se alguém matou, se alguém corrompeu politicamente, se alguém fez guerras, tudo isso, caso a caso, poderá receber uma nova chance se a pessoa se reconciliou com seus inimigos, com aqueles que prejudicou. Mas é bem possível que essa sentença, o único pecado que não será perdoado será aquele cometido contra o Espírito, é bem possível que Jesus tenha informado para a gente que todos aqueles que entraram
nas máquinas de enganação de fiéis, que nenhum desses poderá, ainda nessa vida, ainda nessa terra, ser aceito, senão depois do envio a outros planetas, senão depois de terem aprendido e praticado duramente a autorresponsabilização por equívocos tão drásticos, tão terríveis. Mas sempre tendo claro que isso abrange os vendedores de enganações e os compradores de enganações. Claro que mais será cobrado daquele que mais recebeu, mais responsabilidade terá aquele que, quanto mais consciente dessa parceria nefasta entre estelionatários e acomodados no campo do espírito. A fala é dura, mas necessária. Abandone as ilusões. Não há alguém para se responsabilizar. Todos nós, na era da informação, na era das revoluções semanais de meios de comunicação, já não podemos mais alegar ignorância. A responsabilidade é nossa. Aceite a sua responsabilidade. Concentre-se no essencial de Jesus. As práticas persistentes, pacientes, mas corajosas e dedicadas, diárias ao amor. É disso que se trata. É disso que seremos cobrados. É com isso que seremos promovidos para a Terra, mundo de regeneração, porque teremos regenerado em nós o Espírito, que então será cultivado como anunciado por Jesus em Espírito e verdade. Ainda é tempo. Limpe pela verdade, pela persistência, pela coragem, a sua prática espiritual, fazendo-a sair dos templos e entrar no cotidiano, no ambiente de trabalho, na calçada, no trânsito, em todos os momentos do seu dia. Espiritualizemos a vida. Que assim seja para vocês e para mim, graças a Deus. Muito legal, Anne Lix, André Salvatore, Inês Panucci. Reproduçamos essa luz. Esse alerta precisa chegar a todos os cantos, a todos os corações. Compartilhe. Todos nós precisamos estar muito e cada vez mais conscientes para ainda nesse último momento conseguirmos evitar, inundar de boa vontade os séculos de erros, porque o Mestre de amor saberá reconhecer a nossa boa vontade. Paz na terra aos seres de boa vontade. Um grande abraço e até amanhã.